Fake news ou notícias falsas em português não é algo novo, mas o termo foi amplamente usado durante as últimas eleições dos Estados Unidos. Donald Trump frequentemente usa este termo quando quer dizer que alguma notícia veiculada não é verdadeira. Essa expressão foi tão utilizada que foi eleita a expressão do ano por uma editora britânica e vai ganhar menção num dicionário. Mas o que são as fake news? Como elas influenciam a nossa sociedade? Este é o assunto do Conexão de hoje. Nós vamos conversar com a Cristina Tartaglia, que é diretora da agência Lupa, e com a Celina Bottino, que é diretora de projetos do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS. Meninas, muito obrigada por participarem com a gente. Esse assunto que é bastante interessante, muito relevante também para nós pensarmos a nossa sociedade, os nossos comportamentos, né? Eu queria começar com a Cristina e gostaria de perguntar, vocês concordam com essa expressão, Cristina, fake news? Olha, Karen, a Lupa faz parte de uma rede internacional de checadores, chama-se IFCN, International Fact Checking Network, que faz parte, por sua vez, de uma rede maior ainda de pessoas e entidades que estão lutando contra a desinformação. Esse grupo de empresas, universidades, mídia, decidiu objetivamente parar de usar a expressão fake news por 3 razões bem objetivas. A primeira delas é o seguinte: como você bem disse na entrada do programa, fake news é um termo que foi adotado pelo Donald Trump para atacar justamente quem está querendo botar abaixo as notícias falsas. Segundo, porque fake news nos parece uma expressão tão absurda quanto, por exemplo, o copy original. É impossível, se a notícia não pode ser falsa, né? E por fim, a expressão fake news... Só um parênteses. Sim. Notícia é verdade. Notícia foi checada, então não tem como ser uma notícia ser falsa. Porque se é notícia, é notícia. Se é notícia, isso. É notícia. Fake news é uma coisa paradoxal. Não caberia numa expressão. Não existe isso, né? E por fim, o terceiro motivo da gente querer deixar de usar fake news é que a gente entende que há um universo muito maior do que apenas a palavra trazendo informações equivocadas, ou seja, memes, vídeos truncados, fotos com legendas equivocadas, e só a expressão fake news, ou seja, F asterisco, asterisco, news, não dá conta dessas várias outras formas de desinformação. Então existe uma proposta de trocar e abolir esse nome. E trocar pelo quê? Pois é, cada país está estudando isso internamente. Aqui no Brasil, por exemplo, o Facebook baixou uma decisão que eles aqui no Brasil não usam mais fake news, eles usam notícia falsa. Notícia falsa. Eu, na agência Lupa, a gente gosta muito de usar desinformação. Mas vamos ver o que vinga, né? Tem muita coisa. Vamos ter que acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. Tem que burilar. Agora, as notícias falsas, a desinformação, como estratégia, não é algo novo, né? É antigo, né? A gente vê isso há muito tempo. Pode falar um pouco sobre isso pra gente? Assim, notícia falsa é algo que existe há muitos anos, talvez desde que o homem é homem consegue se comunicar, né? Não, exatamente, assim, tem até matérias mostrando o histórico disso, inclusive, né, quando surgiu a imprensa, né, escrita, surgiram notícias na época também falsas, que na verdade são mentiras, né, como a Cris bem falou. A gente não está falando de algo novo, né, o homem sempre propagou mentiras, né, cada um com seus objetivos. E só que agora a gente está na internet, isso tem uma dimensão muito maior. E tem um objetivo também que até passa pela questão do financeiro também, né? Vamos falar um pouco o que gera o fake news? Assim, é muito Fake news não, a desinformação. Tem que aprender aqui, a gente não pode ficar falando fake news mais, né? Isso é bem interessante para entender por que surgiu, né, agora, ultimamente, por que isso virou uma coisa tão falada. Tem até alguns vídeos mostrando que na época, né, da eleição americana, os famosos fazedores de notícias, né, da desinformação foram na Macedônia, né, os meninos lá de Veles, e que eles basicamente criavam notícias, manchetes muito sensacionalistas com o objetivo de atrair cliques. Porque como é que funciona? Quanto mais cliques você tem, você atrai o anúncio, o anunciante. Existe o AdSense, que é uma plataforma que vai fazer uma combinação da onde aquele anúncio vai aparecer. Só que até para coibir anúncios em páginas que o anunciante não quer ser vinculado com assuntos que eles não têm, né, pornografia, coisas do tipo, é difícil você dar conta do surgimento, né? Cada dia surge um site de notícias desse tipo, notícias falsas, então você não tem como barrar
que os anúncios não entrem nessas páginas, entendeu? Só para a gente explicar para quem está em casa, é porque a velocidade é muito grande. Ao mesmo tempo que, por exemplo, um site ele é denunciado, esse site aqui está produzindo desinformação. Surgem 10 para um denunciado. Então, é uma situação que realmente não dá muito para controlar, não é isso? Exatamente. E é muito simples de você fazer, entendeu? Inclusive, e o dinheiro é muito rápido, muito fácil. São jovens de 19 anos, por exemplo, ganhando 16 mil dólares, quando o normal, nessa época, é ganhar lá na Macedônia 200 dólares. Inclusive, a Cris estava até comentando que isso aqui existe o polo também de desinformação. Existe um polo do Brasil também. Esse polo que Celina está comentando é de Macedônia, que foi super famoso justamente na época da eleição norte-americana. E qual que é o polo brasileiro? Pois é, a gente existe uma boa reportagem da Folha de São Paulo detectando um polo de produtores de notícias falsas em Poços de Caldas, Minas Gerais, e calculando por alto que eles, na época dos tumultos ali de 13 e para frente, até o impeachment da presidente Dilma Rousseff. De 2013, se 2013. Na época das manifestações, exato, então, né? O estudo vai até o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que também teve muita manifestação, que essas páginas teriam circulado aproximadamente R$150 mil por mês. Eu acho que o maior ensinamento que a gente tem que tirar dessa constatação é que o seu clique gira dinheiro. E ele gira dinheiro para quem? E dificilmente as pessoas pensam nisso. Então, antes de clicar, pense, né? Então, pense que aquilo ali pode estar financiando uma indústria muito maior de desinformação. Esse dinheiro, é isso que eu ia falar, né? O resultado final desse dinheiro não ajuda ninguém, né? Quando a gente não tem informação correta, todo mundo sai perdendo, né? Vocês têm um trabalho de fact-checking. Como é que é esse trabalho? Assim, deve ser um trabalho intenso de se fazer, né? 25 horas por dia, 25 mil dias por ano, né? Bom, o fact-checking, ele é uma técnica, não é tão nova assim como se pensa no Brasil. Ela data já dos anos 90, vem dos Estados Unidos primordialmente. E ela consiste no seguinte, a gente pegar frases que são ditas por pessoas de grande importância no cenário ou político, ou econômico, ou mesmo pelas redes sociais que estejam, né, burilando ali, e colocar aquela frase à prova, né? Testar se aquele conteúdo é realmente verídico ou não com relação aos dados oficiais e objetivos que existem no país, né? Então, a gente acompanha na Agência Lupa, principalmente os políticos, porque estamos aí no meio de uma grande crise política, e identificando quando eles falam verdade, quando eles exageram, quando eles mentem, quando eles são contraditórios. E então, a gente pega essas frases, faz essa avaliação com base em bancos de dados públicos e críveis e etiqueta lá como o grau de veracidade daquela informação. E você estava até me dizendo que na eleição de 2014 vocês tiveram uma porcentagem até alta de notícias que os próprios candidatos davam que não eram verdadeiras. Exatamente. Em 2014, a Agência Lupa ainda não existia, eu trabalhava no Jornal o Globo e tínhamos um blog, o primeiro blog de fact-checking do país, chamava-se Preto no Branco. E naquela época, foram 90 dias de campanha, e nós checamos aproximadamente 400 frases ditas por todos os candidatos à presidência e pelos 2 primeiros lugares nas pesquisas de intenção de voto de 6 estados. E, enfim, essa montanha de informação, quando quando a eleição acabou, eu fiz uma análise daquele material e identificamos ali que 48% das frases que a gente tinha analisado não tinham sido de todo verdadeiras. Então, assim, o índice de mentira e desinformação e de exagero e de contradição na política brasileira em 14 já era muito grande. Em comparação com os outros países? Tem sim uma comparação. Logo que acabou as eleições, houve uma reunião da IFCN, esse grupo de checadores internacionais, e eu levei esse dado e as pessoas ficaram boquiabertas, falando, nossa, vocês estão com uma informação muito truncada, vocês estão tomando decisões políticas e decidindo seus votos, e também o voto ser obrigatório, de forma com muito pouca informação de qualidade. E aí eu fico imaginando que será em 2018. Vamos torcer para melhorar, né? Agora, essas informações, só para a gente deixar em números, você falou que aqui eram 48 e na Europa era cerca de 20? Cerca de 20%, claro, varia muito de país em país, de eleição para eleição, mas foi um choque. Eles falam assim, nossa, pode ser o dobro. A diferença é grande demais, né? Agora, essas informações são muito compartilhadas, como a gente estava falando anteriormente. Isso mostra um pouco do nosso hábito, assim, um hábito que a gente tem de compartilhar sem checar? É do brasileiro isso? Acho que a gente não pode dizer que é uma coisa do brasileiro, né? Mas, assim, pegando dados recentes também de pesquisas mostrando como o brasileiro consome notícia e mais 70% usa a internet como fonte de notícia, entendeu? E daí
E por isso que uma das dicas que a gente dá para evitar essa propagação de notícias falsas é você ter um senso crítico, né? Você tem que pensar 2 vezes antes de você primeiro, quando você recebe uma notícia, ver da onde é aquela fonte, se aquela fonte é crível, se aparece uma notícia, ainda mais se é uma notícia bombástica, se aparece em outros lugares, se é só num site, você tem que desconfiar. Tem que mudar a postura da gente ao receber uma notícia, né? Com certeza. Olha só, diante desses intensos compartilhamentos, que são enormes mesmo, visto nas redes sociais, algumas dessas plataformas, dessas redes sociais, anunciaram medidas para evitar que esse tipo de conteúdo seja compartilhado e acabe sendo visto como verdade. Em julho, por exemplo, o Facebook anunciou medidas. A gente vai ver agora uma reportagem da FP sobre essas medidas. O Facebook anunciou medidas para tentar conter as notícias falsas. Páginas na internet que com frequência dirigirem a seus visitantes histórias marcadas como mentirosas já não poderão ter anúncios na rede social. Esta decisão é o último golpe do Facebook em sua guerra contra as fake news, usadas para enganar em vez de informar. Segundo a companhia, esta atualização ajudará a reduzir a divulgação deste tipo de informações improcedentes. O Facebook já havia proibido publicidade que leva a sites considerados falsos por analistas independentes. As notícias falsas se converteram em um tema dominante durante a campanha eleitoral presidencial nos Estados Unidos em 2016. Histórias claramente fraudulentas circularam pelas redes sociais com poder para influenciar os eleitores. O Google também adotou medidas para reduzir o impacto de histórias criadas para enganar, incluindo o lançamento de uma ferramenta para comprovar fatos descritos em notícias. Então a gente vê aí as redes sociais se mobilizando e aqui no Brasil a gente vai entrar agora no ano eleitoral, né? Qual é o risco que a gente corre assim diante do cenário que a gente tem hoje, Cristina, na sua opinião? De enfrentar a desinformação, 1000%. 1000%. A gente vai enfrentar isso com certeza absoluta. Eu acho muito interessante a reportagem. Os checadores da IFCN estão todos muito próximos do Google, do Facebook, do Twitter. Marcas que estão sendo brutalmente afetadas pelo mau uso de seus sistemas. É porque a credibilidade dessas marcas fica totalmente em jogo, né? Completamente em jogo. E existem boas parcerias. Eu posso citar 2 rapidamente. Uma, o vídeo disse que agora os checadores da IFCN, eles têm acesso a uma plataforma onde estão notícias que cidadãos questionam e esses checadores eles são convidados a verificar aquele dado. Se 2 checadores, 2 plataformas diferentes identificarem a informação como falsa, o algoritmo do Facebook derruba a entrega daquele dado. Tira do ar? Não tira do ar. O que acontece? Derruba a entrega. O algoritmo, que é a distribuição daquele post, ele diminui. Não chega para tantas pessoas. Exatamente. Entendi. E a outra parceria que já está ativa também em relação ao Google, que é muito interessante, as agências e as plataformas de fact-checking que fazem parte da IFCN, hoje elas têm uma apresentação, se você procurar um termo que já tivesse sido checado, por exemplo, pela lupa, você vai ver rapidamente numa coluna da direita ali no Google News, né, no News Search, quais foram os resultados da lupa. A apresentação já vai vir a frase, a etiqueta que foi dada e quem fez, quem disse aquela frase. Já vem um cheque mesmo ali, Exato. né? Essa informação foi checada. Exatamente. Então. Já te diz se essa informação foi checada, ela foi dita por fulano e ela é falsa ou ela é verdadeira. Existe realmente uma preocupação das empresas de tecnologia, Karen, de trabalharem juntos com as pessoas que estão dispostas a derrubar. Eu queria... Você quer adicionar? Na verdade, até uma alteração que teve agora, como você falou, em contexto de eleição, na lei eleitoral, que agora é possível você impulsionar, né, conteúdos, mas desde que seja positivo. Uhum. Mas aí quem vai dizer se aquele conteúdo é positivo ou não? E daí você também não está livre de você impulsionar uma notícia falsa sendo positiva para uma pessoa. E os políticos poderão pedir também o bloqueio de sites, né, redes sociais, por conta de um conteúdo que eles acharem que estiver ali contrariando a lei eleitoral. Então, mas, por exemplo, se ele achar que o conteúdo é negativo, ele pode pedir também ou não? Só se contrariar a lei? Ele pode pedir tudo. Se o juiz eleitoral vai dar Sim, e outro... Mas, assim, é mais ali, acho que a gente vai ver uma enxurrada de questões realmente na época da eleição envolvendo notícias falsas e redes sociais.
E você acredita que o jeito que a gente tem a nossa legislação, o nosso jeito, a gente tem como controlar isso, ou então diminuir, ou então melhorar para que a gente não sofra tanto com essa desinformação? Olha, isso é interessante porque tem alguns países que começaram a tentar discutir a possibilidade de criminalizar. Então, assim, a resposta para isso aí seria criminalizar quem está fazendo e propagando notícias falsas. Mas é complicado você ir por esse caminho porque você vai esbarrar na questão do direito à liberdade de expressão. Inclusive, já há manifestações de cortes internacionais de direitos humanos dizendo que qualquer iniciativa desse tipo realmente feriria o direito à liberdade de expressão. Porque realmente, assim, a gente não gosta de desinformação, principalmente nós que somos jornalistas da comunicação, mas assim, todos temos direito de publicar o que a gente quiser, né? Assim, e é difícil você realmente não tem como identificar os sites, por exemplo, que fazem sátiras, produzem, né, ou sensacionalistas. Enfim, então se identificar, por isso que acho que o foco é realmente a educação, né? A gente tem que apurar o nosso senso crítico, isso disseminar em todas, né, as gerações para que a gente colha depois, né, próximas melhores, né? É a questão do que você estava falando fora do ar, a Cristina usou uma expressão que eu gostei muito, que assim, é desconfiar de todo mundo, desconfiar de todas as fontes, né? Isso é importante colocar dentro da gente mesmo, né? Eu acho que a gente tem que preparar, a gente tem que montar, e eu falo isso muito, né, um exército de checadores. Não necessariamente jornalistas profissionais. Qualquer um pode verificar se um dado que veio pelo WhatsApp é verdadeiro ou não. Não necessariamente porque ele veio da sua mãe, ou da sua tia, do seu irmão, ele é real. Sua tia, sua mãe, seu irmão também podem estar sendo engambelados pela grande falsidade, não é? Entendi. Então, assim, a gente tem um senso crítico muito grande. Na IFCN a gente tem algumas sugestões, coisas simples, como verifica, por exemplo, se a data da informação coincide, é de hoje. Porque circula informação velha. Mudar, é verdade. Duvida, por exemplo, toda vez que alguém disser não sei o que é o maior do mundo, o menor do mundo, dificilmente alguém checou o mundo todo para fazer essa comparação. É verdade, né? Difícil, né? Tangencia o exagero. Enfim, e assim por diante. Criar mesmo, né? A gente vai continuar falando um pouco sobre essa mudança que a gente tem que colocar dentro de cada um de nós. Um estudo da Kantar, que ouviu 8.000 pessoas no Brasil, na França, Reino Unido e Estados Unidos, revelou que as pessoas checam as informações que recebem por redes sociais em veículos de informação tradicionais. Então, sobre essa pesquisa, a gente vai conversar agora com a Juliana Sawaia, que é diretora de Insights da Kantar. Olá, Juliana, você me ouve bem? Olá, pessoal, tudo bem? Ouço. Tudo certinho. Muito obrigada por participar com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa. As pessoas, então, confiam mais nesses veículos de comunicação que são mais tradicionais, é isso? Sim, tem uma tendência do que a gente viu, e aí é uma tendência nos 4 países, ela não é especial de nenhuma localidade específica, assim, que é exatamente essa confiabilidade que é o que a gente chama de meios já estabelecidos, que está muito relacionado com a credibilidade desses meios, né? Então, os consumidores, de forma geral, os consumidores de notícia, eles tendem a confiar mais em veículos conhecidos e que já tem uma história, um legado, que tem uma qualidade associada a esse veículo e muitas vezes até a própria plataforma do veículo. Porque o que a gente observa aqui, por exemplo, que revistas de notícia impressa, canais de notícias 24 horas, programas de rádio, jornal impresso. Então, o fato de ser uma plataforma impressa, de ser um canal dedicado para notícia, um programa específico de rádio ou uma estação específica de rádio, de notícia, por exemplo, faz com que esse canal, né, esse veículo, ele seja percebido como um canal de maior credibilidade pelos consumidores. Agora, os sites, por exemplo, desses vários jornais têm os seus sites, suas páginas, e também tem até outras agências veiculadas, né, que são linkadas a esses veículos mais tradicionais. Eles também acabam pegando uma carona nessa credibilidade? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eles também têm números interessantes, eles não ficam como os primeiros do ranking, mas em termos, né, de confiabilidade, mas ainda assim eles têm números bastante interessantes, porque de fato, né, cada vez mais você procura aquele veículo que você confia. E as plataformas vão servir esse veículo e vão te apoiar nessa busca por informação. Agora, as pessoas estão aprendendo a checar mais os fatos ou é algo que a gente já fazia ou com o advento da internet e todas essas informações chegando a cada um de nós, a gente passou a checar os fatos?
Olha, o que acontece? Tem um dado muito interessante aqui no nosso estudo, que é exatamente a relação da evolução do total de fontes de notícias consumidas. Então, o que a gente observa? Que muita gente, né, afirmou que está consumindo mais fontes de notícia do que consumia no passado. Em função disso, a gente vê que o próprio ecossistema do consumo de notícia, ele vai mudando e ele vai se adaptando, né? As pessoas vão se adaptando a essa nova realidade. E aí, claro, que dentro desse contexto e dessa nova realidade, essas outras plataformas, ou até mesmo, quando a gente pensa, né, o próprio papel dos veículos, eles vão fazendo com que as pessoas tenham novos comportamentos. E um dos comportamentos que a gente observou aqui é exatamente a checagem de notícias, porque à medida que você tem mais fontes, mais plataformas, você tem mais oportunidades de ser impactado por uma notícia não necessariamente de qualidade. E aí o que a gente observou aqui em um dos dados, né, é que entre o público que já ouviu falar sobre fake news, né, dentro desse público que a gente pesquisou, 76% afirma que geralmente checa as notícias em outro lugar para verificar a veracidade das histórias. É um número alto, né, Juliana? É interessante perceber isso, viu? É um número alto, porque de fato as pessoas também estão recebendo muita coisa, né? É verdade. Então, quando a gente observa hoje o volume de informações que a gente recebe via WhatsApp, via rede social, né? Aqui está muito relacionado ao fato de receber algo, né? De receber a informação. Então, a nossa oportunidade de se conectar com diferentes conteúdos, ela também aumentou. E isso faz com que esse comportamento ele acabe sendo bastante consistente, e isso entre os 4 países, tá? A gente nem está falando só do Brasil. Obrigada, agora, Juliana, pela sua participação aqui com a gente. Já está chegando ao fim, mas muito obrigada pela sua participação, viu? Tá ótimo, obrigada a vocês. Tchau, tchau. Um abraço. A gente já está chegando ao fim do programa, né? Como eu disse, vamos então voltar a essa questão da educação, de como a gente pode se portar para melhorar. Então, na verdade, a gente pode até já falar sobre uma iniciativa que a Agência Lupa e o Canal Futura vão fazer em parceria. E vai passar muito por essa questão de checagem de dados, né? Vai ensinar a checagem de dados a jovens que vão poder votar pela primeira vez no ano que vem. A Cristina está sabendo de tudo sobre isso aqui, né? Serão feitos tutoriais sobre o processo eleitoral e sobre as ferramentas que podem ser usadas para identificar as notícias falsas. A gente está até vendo um materialzinho que foi feito, né, Cristina? Então, a ideia é ensinar, vamos criar, então, talvez esse exército aí de checadores? Checadores minis. Checadores minis, Bom, essa ideia, Karen, ela vem sendo, enfim, nutrida há muito tempo, desde que a Lupa nasceu. Ela é uma coisa que está sendo feita na Itália, por exemplo, pelos checadores italianos, está sendo feito na Argentina pelos checadores argentinos, e foi um prazer encontrar aqui no Futura essa vontade de também levar a importância da checagem, da dúvida ao pessoal que vai exercer o voto pela primeira vez no ano que vem. Então, em breve, aí nas nossas redes sociais, as pessoas vão saber mais como participar, Perfeito, né? Tudo programado para o primeiro semestre do ano que vem. Vamos falar de dicas, reforçar essas dicas, não compartilhar se você não tem certeza. Vamos dar essas dicas para a gente encerrar bem rapidinho? Bom, não compartilhar se não tem certeza, checar as fontes, se a mesma notícia está em outras fontes, ver se as datas se confere. A URL. Muitas vezes a URL é bbc.com.xy. Não é isso. Não é da BBC. Não é um site de verdade. Não né? confiar no logotipo, né? Às vezes existem, acreditem se quiser, mas existem fabricadores de notícias falsas em que você pode escolher o logotipo, por exemplo, do Futura. Que é o trabalho da pessoa, né? Exato. É o trabalho da pessoa fabricar notícia falsa. Ver se está apoiado em documentos, o que aquela notícia está citando de fontes. Ver se o autor tem algum interesse naquela informação, ver se o que está escrito no título se repete no corpo da informação, porque muitas vezes o título ele é diferente, ele é mais superlativo e a informação desdiz praticamente o título. Acho que no resumo é você usar bem seu cérebro, fazer uso do seu cérebro para ser bem desconfiado, né? Eu adoraria, sou mineira. Mineiro, o desconfiômetro tem que estar lá em cima. Vamos todos, então, nos tornar mais mineirinhos, né? Não só no pão de queijo, vamos nos tornar mais mineirinhos no desconfiômetro. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho que vocês desempenham. Obrigada a você de casa pela sua companhia. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, basta acessar o futuraplay.org. Até a próxima!